Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como estão passando essa semana, né? Ainda tá rolando uma rodada da Copa do Brasil. No momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Ainda falta um joguinho pra gente encerrar essa primeira rodada da terceira fase, né? Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas eu achei legal trazer aqui um vídeo comentando mais sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que vai começar agora nesse final de semana. No final de semana, no caso, que eu estou trazendo esse vídeo também. Mas você pode assistir esse vídeo aqui também ao longo do Campeonato Brasileiro, voltar aqui e comentar, falar, ó, Gabriel, realmente você viajou na batatinha e falar que o Bahia vai brigar pelo título. Mentira, não falei isso, mas fica aqui no vídeo, acompanha até o final, que eu vou trazer aqui uma análise bem bacana para vocês. Eu separei 4 grupos, mas antes de eu falar desses grupos, eu acho que eu não pedi para você curtir, nem para você se inscrever, nem para você seguir nas redes sociais. Enfim, faz isso daí que eu falei, ajuda a gente bastante a ganhar relevância, a ganhar mais, mais regalias aqui no YouTube. E aí a gente pode estar trazendo um conteúdo cada vez mais bacana para vocês. Sonho ainda em talvez trazer vídeos para vocês de dentro do estádio, trazer um vídeo mais elaborado de dia de jogo. Seria bacana, né? Então dá essa força aí pra gente para poder atingir esse sonho na página aqui. Fechou? Meus queridos, separei 4 grupos. Os times que vão brigar pelo título, os times que vão brigar por uma vaga na Libertadores, os times que vão só ser coadjuvantes ali, meio de tabela, e os times que vão brigar pelo rebaixamento. Eu vou começar pelo último grupo, obviamente, né, para não dar spoiler dos outros, mas não risco dizer 4, eu acho que não tem tanta firula, não tem tanto o que inventar. Eu acho que Cuiabá, Bahia, Coritiba, Goiás e Santos correm sérios riscos de serem rebaixados nesse Brasileirão. E aí eu vou aproveitar e fazer uma análise mais completa. Esse Brasileirão, muita gente está falando e está achando ele como o Brasileirão, né, o maior Brasileirão dos últimos anos, dos últimos 10 anos. Se a gente for parar para pensar, 10 anos, beleza, 2013 e desde 2013 também Vasco, Cruzeiro, Grêmio, sempre um time grande estava na zona de rebaixamento ou rebaixado, né, 2013 até o Palmeiras não estava na Série A. Mas eu acho que realmente ele pode ser definido como o maior ou melhor Brasileirão dos últimos anos. Talvez o maior, né, por conta dos times que têm títulos, dos títulos que você tem na sua tabela. Tá ali com as principais equipes de cada estado, né? O Rio de Janeiro está muito bem representado com seus 4 grandes, São Paulo tem 5 times, tem os 3 times grandes do Minas Gerais, os 2 do Rio Grande do Sul, os 2 do Paraná, tem times grandes do Centro-Oeste, né? Como o Cuiabá e Goiás, tem times grandes do Nordeste, como Fortaleza e o próprio Bahia. Mas eu acho que o momento dessas equipes, né, de algumas equipes inclusive, não estão legais. Assim, se fosse para definir como fase, né, se está vivendo uma boa fase ou não, eu acho que os candidatos ao título que eu coloquei aqui estão numa fase um pouco melhor do que os outros. Se a gente for definir, por exemplo, no estado de São Paulo, o Palmeiras destoa dos outros rivais. Né, mas isso não quer dizer que o Palmeiras esteja jogando bem. Eu até acho que o Palmeiras não está jogando o melhor futebol do país. Eu acho que o Fluminense está jogando bem melhor. No Rio de Janeiro a gente tem o Fluminense, como eu próprio adiantei, voando no Campeonato Carioca, voando na temporada. Para mim é o melhor time que iniciou a temporada no futebol brasileiro. Então você tem essas equipes que descolam. Eu acho que na verdade o Campeonato Brasileiro é o maior, mas não o melhor. Eu acho que ainda está demorando para a gente ver uma certa qualidade no futebol brasileiro, nesse Brasileirão. Óbvio que eu tenho que vender meu peixe, porque é o campeonato que carrega aqui na Rede Contodar ao longo de todo o ano, né? Mas eu acho que talvez seja o campeonato nivelado por baixo, infelizmente. Pelo menos nesse começo de temporada. Óbvio que tem elencos ali recheadíssimos, como o próprio Fluminense, o Grêmio está muito bem representado com o Luizito Soares, o Vina, né, jogadores de qualidade, o Internacional com o Luiz Adriano, Alan Patrick, Corinthians com Renato Augusto, Roger Guedes, Yuri Alberto, Atlético Paranaense com todo o seu esquadrão, Thiago Heleno, Fernandinho, Vitor Roque, né, jogadores que têm muita qualidade. Se eu for falar de time por time aqui, mas tem muitos times bons, times bem geridos, né, como o América Mineiro, o Fortaleza, times que acabam beliscando alguns pontos ao longo do Brasileirão e que, né, atrapalham a vida dos times favoritos aí para vaga na Libertadores e até título. Mas, cara, eu acho que é um Brasileirão nivelado por baixo, infelizmente, né? A gente vira e mexe, está acostumado a ver brasileirões nesse sentido, e até por isso, eu acho que essas 5 equipes que eu falei, né? Volto a repetir, Cuiabá, Curitiba, Bahia, Goiás e Santos, estão muito abaixo do que poderiam estar rendendo.
Tá? Eu acho que o campeonato estadual que o Cuiabá fez, por mais que tenha sido conquistado o título, né, ele e o Bahia, e aí já vamos comentar dos dois, eu acho que não teve rival para equiparar, para se ter uma força, para se falar, nossa, realmente esse time passou no teste, esse time está aprovado, vai fazer um Brasileirão decente, pelo menos, nessa temporada. Não, o Cuiabá teve um desafio na Copa do Verde e foi eliminado pelo Goiás. Teve um desafio um pouquinho mais complicado na Copa do Brasil, também foi eliminado. Né? Então, assim, é uma equipe que passa por muitos altos e mais baixos do que altos. Né? O Campeonato Mato Grossense era óbvio que a equipe iria ganhar. Né? É a melhor equipe, a equipe com mais investimento, com mais dinheiro, com uma arena ao seu dispor. Mas eu acho que o Cuiabá, mano, ele já inicia muito abaixo mesmo nessa temporada. Já terminou ano passado na rapa para não ser rebaixado, precisou de muitos gols do Daverson, né, atacante contratado do meio para o final do ano passado. E para mim eu não vejo um ano diferente, eu acho que eu vejo até o Cuiabá caindo, sendo rebaixado esse Brasileirão, inclusive. O Bahia é a mesma coisa, né, no campeonato estadual não tem nenhum rival que equalize, né, a força que o Bahia tem dentro do seu estado. Né, o Vitória já não é mais o mesmo, já não compete tanto assim mais com o Bahia. Né? Na Copa Verde, na Copa do Nordeste, perdão, o Bahia acabou sendo eliminado, né, na fase de grupos, não classificou. Na Copa do Brasil, se eu não me engano, o Bahia não está nem jogando, né? O Bahia foi eliminado também na Copa do Brasil. É isso mesmo, redator? Não, o Bahia venceu, né, o Volta Redonda no primeiro jogo. Foi o primeiro jogo dessa semana. Mas assim, eu vejo o Bahia muito abaixo, né? A Copa do Nordeste, que é uma das equipes, é a maior vencedora da Copa do Nordeste, né? A equipe do Bahia, nem sequer classificou para o mata-mata, né? Muito pouco mesmo. O Coritiba também, no Campeonato Paranaense, sequer classificou para a final, foi eliminado pelo Cascavel, né? Nas quartas de final, inclusive, né? Não classificou nem para a semifinal. Então, assim, muito abaixo o Coritiba, o Goiás também, acabou perdendo o título para o Atlético Goianiense no Campeonato Goiano, classificou contra o Cuiabá na Copa Verde, é verdade, mas enfrentou o Cuiabá, e o Santos nem classificou para o mata-mata do Campeonato Paulista. Então, assim, eu acho que essas equipes estão muito bem definidas ali onde estão, podem surpreender, podem jogar bem ao longo da temporada, mas no momento, hoje, para mim, são essas equipes. E aí o bolo, né? O bolo de coadjuvantes, o bolo de que não vão brigar por nada nesse Brasileirão, vão só para fazer média, pode uma ou outra equipe aqui desse bolo brigar pelo rebaixamento, ou conquistar uma vaguinha ali para Libertadores, pode, isso pode acontecer, ou ao longo da temporada do campeonato mesmo, e oscilando ali, se dentro de um G8 ou G6, que vai ser a Libertadores, ou dentro do Z4. Dentro desse grupo de coadjuvantes, tem algumas equipes que eu vejo algum potencial para beliscar alguns pontos, tá? Alguns pontinhos ao longo do Brasileirão. Eu vou falando e vou dar vou falar assim, ó, essa equipe aqui. Por exemplo, a primeira, o América. Se manter o trabalho bem feito do Mancini, um trabalho competitivo, né, jogando bem Sul-Americana, Copa do Brasil, é uma equipe que pode tirar alguns pontinhos. O Cruzeiro, não acho que o Cruzeiro vai ser coadjuvante mesmo, se preocupando mais em permanecer na Série A. Mesma coisa do Botafogo, mesma coisa do Bragantino. Aí o Fortaleza eu já acho que pode beliscar alguns pontinhos mais para cima. O São Paulo também tem um bom elenco, tem um bom time para ficar no meio de tabela ali, para a 8ª colocação, talvez. E o Vasco, eu acho que, não sei, acho que a prioridade da equipe tem que ser mesmo permanecer na Série A, né? Tem que ser a mentalidade da própria torcida do Vasco, não esperar grandes coisas do Vasco na temporada. O que vier é lucro. De todas essas equipes que eu falei, o que vier é muito lucro, será muito bem-vindo, eu imagino, por essas equipes ao longo dessa temporada. Times que podem surpreender e classificar para a Libertadores, né? Temos o Grêmio, o Internacional, o Corinthians e o Atlético Paranaense. Eu só coloquei o Corinthians aqui por conta do fator Renato Augusto, né, e do fator casa, do fator Itaquera, que eu acho que é muito forte do Corinthians. Não é uma equipe que está jogando bem esse começo de temporada, fez um bom Paulista, mas logo no mata-mata já sentiu. A Libertadores começou bem, mas bem assim, desde que foi eliminado do Campeonato Paulista, faz uns 26 dias que o Corinthians não jogava bola. Voltou contra o Liverpool do Uruguai, lá no Uruguai. Fez um primeiro tempo horroroso, achou um gol no final do primeiro tempo de cabeça. Eu acho que o Corinthians iria encontrar os seus gols ao longo do jogo, mas no primeiro tempo achou um gol no finzinho que deu mais tranquilidade para a equipe buscar e atacar no segundo tempo. Aconteceu, o Corinthians fez 2 gols com o Roger Guedes na segunda etapa, mas contra o Remo, cara, foi pavoroso o Corinthians, principalmente sem Renato Augusto, né? O Corinthians vai ficar 1 mês, 2 meses sem Renato Augusto. Vão perder pontos importantes no Campeonato Brasileiro, eu imagino.
Copa do Brasil e Libertadores também. Mas eu acho que dá pro Corinthians encontrar um caminho sem Renato Augusto. Não acho que ele tem que ser a peça principal da equipe, por mais que, até porque já tá um pouco com a idade avançada para se contar durante 38 rodadas. E aí, Atlético Paranaense eu acho que pode ser uma das equipes com o melhor futebol assistido nesse Campeonato Brasileiro, tá? Principalmente jogando em casa na Arena da Baixada. Mas tem que equalizar exatamente isso. O Atlético é muito bem na Arena da Baixada, mas não consegue jogar tão bem assim fora de casa algumas partidas. O Corinthians a mesma coisa, e eu acho que esse fator acaba pesando para a equipe pensar em algo mais nesse Brasileirão. Para essas duas equipes, né? Pensar em algo mais, pensar até numa vaga direta para a Libertadores. Por isso que eu acho que vão acabar beliscando aí uma vaguinha para Libertadores, talvez para uma pré, não sei. O Inter, no momento, também muito mal, né? Tá por muitos altos e baixos, mas se reforçou com grandes nomes. Luiz Adriano, tem o Alan Patrick à sua disposição, que está fazendo um excelente começo de temporada. O Depena também, que está bem, né? Jogadores agudos como o Wanderson, jogadores bons assim no Internacional tem, né? Que podem render um bom futebol para a equipe, um bom retorno futebolístico para a equipe. Mas precisa acertar a defesa. O Inter vem pecando demais no seu sistema defensivo. O Kehler sozinho não faz milagre, né? O Santos de Casa não faz milagre. Ele fez excelentes partidas já no começo dessa temporada. E para mim, eu acho que é o principal nome do setor defensivo do Inter, tá? Infelizmente, por mais que a torcida do Inter não goste tanto assim desse goleiro, que para mim é um bom goleiro, tá? Talvez não seja o goleiro do nível do que o Internacional espera, mas é um bom goleiro. O Grêmio tem o fator Luizito Soares a seu favor, o que já coloca o Grêmio já na frente desses três times, mas também precisa arrumar o seu setor defensivo, que não tá mil maravilhas. Passou um sufoco na final contra o Caxias, vai jogar agora daqui a pouco contra o ABC, vamos ver como que a equipe vai se portar, mas está passando por muitos altos e baixos, muita irregularidade defensiva, e eu quero ver como que o Grêmio vai se portar aí nesse Brasileirão. É interessante, está subindo agora, e já coloco ali como pode surpreender aí uma vaga para Libertadores. Mas eu acho que o Grêmio tem banca para se permanecer aí, pelo menos num G6, eu acho que o Grêmio se mantém. Falando de candidato a títulos, e aí eu acho que talvez algumas torcidas fiquem um pouco chateadas comigo. Eu coloquei Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Atlético Paranaense. Claro, mas Flamengo, Atlético não estão jogando tão bem assim. Pelo menos que eu estou analisando nos seus vídeos. Sim, eu estou cornetando muito o Atlético Mineiro e Flamengo. Acho que o Flamengo discutiu, acabou de perder para o Maringá, inclusive, no jogo de ida pela Copa do Brasil. Mas, cara, o Flamengo tem um time, tem um elenco que possibilita uma recuperação ao longo do campeonato. E, aliás, candidato ao título não quer dizer que a equipe vai ser campeã. Candidato ao título também é um barra ali, vaga direta para Libertadores. Então, assim, eu acho que o Flamengo não tem que sonhar menos do que uma vaga direta para Libertadores, tá? Eu acho que o campeão é uma consequência de um bom trabalho, mas eu acho que o Flamengo consegue sim uma vaga direta para Libertadores, assim como o Atlético Mineiro, que tem excelentes elencos. Né? Vamos ver como que vai ser ao longo da temporada, se as equipes vão ser eliminadas das competições da Copa do Libertadores e da Copa do Brasil, e vão diminuindo a quantidade de campeonatos para você disputar, né? E aí acaba sobrando o Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Não tem Libertadores, Sul-Americana para disputar, então é uma vantagem que o time tem de ter mais datas livres ao longo da temporada. E o Palmeiras e o Fluminense são as principais equipes do futebol brasileiro que estão jogando o melhor futebol, que estão apresentando mais um time competitivo, né? Principalmente no Campeonato Paulista, onde o Palmeiras conseguiu reverter um resultado muito desfavorável, né? 2-1 contra o time do Água Santa, e o Fluminense ainda mais favorável contra o Flamengo, né? São equipes muito bem competitivas que já tem um trabalho a longo prazo dos seus treinadores, o que isso favorece ainda mais essas equipes a brigarem por coisas mais interessantes ao longo da temporada. E assim, candidatos ao título não limita só ao Campeonato Brasileiro. Acho que essas duas equipes têm tudo para protagonizarem esse ano do futebol brasileiro. E aí eu acho Copa do Brasil, acho Libertadores, e essas equipes podem estar levando, avançando ainda mais essas competições. Claro que, como eu falei, Atlético Mineiro e Flamengo têm excelentes elencos, excelentes times que podem dar mais retorno futebolístico para os seus torcedores. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 13 de abril de 2023, Palmeiras e Fluminense largam na frente na briga pelo Campeonato Brasileiro nesse momento. Pode ser que na primeira rodada, Palmeiras e Cuiabá, o Palmeiras perca para o Cuiabá e esse vídeo aqui esteja estragado. Mas eu acho que não, acho que o Palmeiras tem, sim, bastante
currículo aí para brigar ao longo desse Campeonato Brasileiro. Fechamos, meus queridos. Esse é o vídeo de hoje. Agradeço a presença aqui com o latido dos meus cachorros. Até mais. Tchau, tchau.